Olá, bom dia, pessoal. Olá, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo aí? Boa noite. Tá ok aqui, professor? Tudo, o som tá legal aí? Tá bacana? Chegando todo mundo? Boa noite, aqui tá ok também. Ok, Ana. Estou fazendo alguns testes para a gente poder receber daqui a pouco o professor Luciano Machado, tá? Beleza. Beleza, então, deixa eu ver quem está mais aqui chegando. Vamos ver. Seja bem-vindo, Alberto Martins, Ana Luísa, Paula, Caio Santana, Daliane, uma galera aqui chegando. Newton tá aí, falou comigo. Pedro, Rodolfo tá aí, tava de manhã, né, Rodolfo? Ana Kelly, Alexandre, Iana já tá aqui, Erika Frota, Carlos César, o Jonathan Pertoldo. Vamos lá, pessoal, vamos chamando o pessoal lá do grupo, Marusca. Vamos chamando o pessoal do grupo para entrar, tá? E aí, daqui a pouco, em alguns instantes, a gente vai estar recebendo o professor Luciano, tá? Para iniciar a nossa segunda aula. E aí, o que vocês acharam da aula do professor Fernando Stich? Foi bacana? Quem estava de manhã? Meio-dia, né? Eu achei o máximo, achei muito, assim, ele é muito cheio de conhecimento, né? E faz a gente se sentir muito motivado na nossa área, né? Faz você pensar, né? Com Faz você certeza. pensar assim, pô, meu irmão, não sei. É isso que eu quero, né? Achei não, bem bacana. não sei se eu estava pensando como na pandemia eu estava esperando chegar, mas eu vi que demorou, agora eu agi, né? Então, isso é bom. O professor Luciano Machado já está se encontrando aí, né, professor? Apareceu, desapareceu um pouquinho, daqui a pouco ele chega direito. Então, que bom, pessoal, que vocês gostaram da aula do Stitch. A aula do Stitch vai ficar gravada, tá bom? Vocês vão poder assistir amanhã. As aulas gravadas, elas sempre vêm no dia seguinte, porque a gente tem que passar para o pessoal do suporte, para que eles possam colocar no nosso site e vocês acessarem o link. Então, não é no mesmo dia, tá bom? Vou deixar mais um recadinho aqui para vocês e sempre reforço lá no grupo. Não precisam ficar agoniados com o negócio do link. O link vai chegar. Não precisa vocês perguntarem cadê o link, ele vai ser enviado para todos, tá bom? Eu sempre envio o link 30 minutos antes, justamente para que as pessoas se lembrem, né, do evento. Porque às vezes você lembra, você manda tudo organizadozinho ali, o cara nem esquece do evento. Então a gente manda com 30 minutos antes, não se preocupem, que a gente manda para todos. E a gente fez os dois grupos para justamente facilitar essa comunicação e ter uma maior lembrança que vai acontecer a aula. Bom, o professor Luciano já está aqui conosco. Olá, professor Luciano, prazer lhe conhecer, prazer estar vocês vendo aqui. Meu nome é professor Anderson, tá? Sou responsável aqui pela semana do profissional de educação física. E hoje é o nosso primeiro dia de evento. Tivemos aí no horário de meio-dia um público bem legal, bem bacana, né, para horário de almoço. E nós estamos aí com muita gente de vários estados aí entrando para poder participar da sua aula. Coisa boa. Temos uma galera do Recife aí, muito boa. Conhece aqui Recife? Eu conheço Recife, já fui para aí e tem gente de Recife entrando aqui, muita gente participando das nossas lives, das nossas aulas, é um público legal. Bom demais. E aí, quantos a gente vai, pretende começar de que horas? Qual horário? Nós estamos marcados para 8 horas, eu vou dar só mais 2 minutinhos aqui que eu estou avisando o pessoal, tem gente chegando, 45, está toda hora chegando gente. Pessoal, vou dar uma reforçada aqui no grupo, o pessoal está chegando. E dentro de 2 minutinhos a gente começa, para não atrasar muito, tá bom? Você que diz aí, aqui eu estou tranquilo demais. Você Então, que diz aí, para a gente se organizar, quiser dar um tempinho aí para o pessoal entrar, beleza também. Esse pessoal está entrando, já estou com 51, que eu vou deixar aberto aqui inclusive umas planilhas também. A gente pode debater, discutir aí. Sem problema. Estava numa live agora, porque a gente fez uma live pelo Dia do Profissional, né? Uhum. A gente fez uma live com vários professores, vários amigos, né? Então ficava um jogando a bola pro outro, conversando sobre a área, conversando sobre
o crescimento em si, as perspectivas da educação física. Então, foi bem legal aqui. Hoje em dia, com online, a gente consegue fazer isso. A gente consegue, de repente, encontrar com pessoas que a gente não encontrava e consegue fazer esses eventos se transformarem assim, de uma forma bem mais fácil, bem dinâmica. Coisa Tanto que boa. hoje está rolando evento em todo canto. Por onde você abrir o Instagram aí, tem evento, no Zoom, todo mundo está fazendo evento hoje, comemoração. Afinal de contas, a classe é muito grande, o número de alunos e profissionais é muito grande. Exato. Precisa se fortalecer mais, mas que é grande precisa de uma força, mais força, não é nem quantidade, é força. Mais união, né? Isso, muito mais união. É o que se fala. Pois, professor, eu volto em 2 minutinhos, vou só reforçar aqui no WhatsApp para o pessoal, para a gente poder entrar. Vou pegar um cafezinho aqui, então, para a gente Tudo bem. Organizar. Pessoal, volta em 2 minutinhos, só chamar o pessoal. Chama o pessoal no grupo aí do WhatsApp também, ok? Só um minuto. Para mim, eu segui, velho. Eu não agradeço. Agradece, pai, mas faço mais não. Passa logo na sua mãe, deixa isso aqui. Nossa, tá doido pra brincar com ele. Biológica pela UESP, doutor em Biologia e Fisiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor da Universidade Estadual do Ceará, UESP, membro da Academia Brasileira de Treinadores do Comitê Olímpico Brasileiro, superintendente do Centro de Formação Olímpica, CFO Ceará. Professor doutor Adriano Loureiro, fica à vontade, boa sorte em sua palestra. Tem certeza, amor, que não tá pegando lá? Pronto, voltei. Professor, já estamos aí com mais de 70 participantes. Nós vamos dar início, tá bom? Pronto. Mas, antes de tudo, como é que está aí no Recife? Está tudo tranquilo com esse processo de retomada? Rapaz, no começo foi mais difícil, né? O pessoal aqui não respeita muito bem, não. Mas foi na lapada. Mas aí hoje está mais... Assim, o pessoal já está retomando devagarzinho.
né? Chegaram a respeitar mais em Recife, começaram agora nos interiores, né? Ter alguns surtos, mas a gente já está retomando devagarzinho, né? Mas pelo menos as academias já voltaram aí? As academias voltaram, com algumas restrições, mas voltaram. 30%. Rapaz, eu não sei o percentual, né, em si. Mesmo a academia que eu treino, ela voltou, mas eu não me sinto ainda seguro para ir. Mas eles voltaram aí. Na verdade, até onde eu sei, sem restrição. Eles só fizeram as adaptações de limpeza para um determinado horário, fazer a limpeza geral e tudo mais. Entendi. Teve a modificação de logística, mas não de restrição, não. Agora eu não me sinto ainda seguro para voltar. Então é treinar fora, num ambiente fechado ainda não. Aos poucos a gente vai tendo essa situação, mas acredito que a nossa classe está se tomando todas as precauções para poder atender os alunos. Bom, pessoal, Tomara. tá, sim. Pessoal, todos os presentes, tá? Agradeço a participação de todos vocês. O professor Luciano agora vai iniciar a palestra dele, a temática é hipertensão e exercício. O professor Luciano, ele é graduado em Educação Física, especializado em exercícios aplicados à reabilitação cardíaca e grupos especiais, mestrado em Avaliação da Performance Humana e doutorado em Medicina na área de Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento na Universidade Federal de Pernambuco. Então, quero saudar aqui a entrada do professor Luciano, a participação, agradecer desde já. E, professor, agora eu deixo que o senhor possa subir a sua apresentação e possa iniciar a aula, né, para a palestra com os alunos, esse bate-papo dentro da semana do profissional de Educação Física. Tá bom? Desde já, muito obrigado. Não, eu que agradeço. Anderson, só confirma aí para ver se apareceu. Sim, exercício físico para hipertenso, apareceu de boa. Pronto. De antemão, agradeço aí a oportunidade de estar debatendo. Quem me indicou aí foi um grande amigo, né? Um cara que eu confio muito e é professor da Federal juntamente comigo, que foi o professor Edil, que vocês vão ter o prazer aí de ter aula aí com ele, né? Uma palestra. Inclusive, estou passando o link para ele agora, para poder ele assistir. Ele quer assistir a sua aula. Coisa boa. Então, Edil, para mim, é uma das grandes referências aí também da área. A gente tem algumas referências aqui. A gente vai discutir um pouco em relação ao exercício para hipertensão. Eu fiquei de me apresentar, né? Aí o Anderson falou em relação ao currículo. Para mim, o que eu tenho mais de importante aí do currículo é que eu sou professor de Educação Física. Questão mestrado, doutorado, até ele tinha falado antes. O que importa é tentar dar uma aula boa. Então, a questão do título em si não é o que mais importa, né? Mas a gente tem um grupo aí de pesquisa na parte de esporte e exercício, que agora a gente está fazendo de forma remota. Quem tiver interesse em participar também pode participar, de todo o Brasil. A gente tem 10 anos na área de gestão. Eu sou nascido e criado em Sweet River, que a gente chama aqui Rio Doce, aqui em Pernambuco. Sou torcedor do Náutico. Quem não conhece, conheça, que é um dos melhores times aí que a gente tem no mundo. Foi eleito aí por mim. E eu tenho como meta aí construir uma família feliz, ter a valorização da área, que eu estava debatendo agora com o Anderson, a questão da união em si, e ver o Timbuzinho campeão brasileiro, que esse ano talvez vá, né? Agora da Série B que da Série C foi mais fácil. Ficou mais fácil, não tem o Ceará, né? Vai ficar mais fácil. Não, o Ceará tá bem. Ganhando do Sport, eu já gostei do time. Pode ser Fortaleza, Ceará. Tirando o Sport, já dando lapada. Agora eu não gostei que ele abriu para o Sport, mas beleza. Em relação à hipertensão em si, primeiro a gente tem que ter ciência de um ponto. Que para a gente ter a classificação de hipertenso em si, você precisa ter níveis elevados sustentados. Então, isso que está em vermelho aí é o que é importante. Uma pessoa ela pode ter uma pressão arterial elevada, ela ser diagnosticada como isso, aquela pessoa tem pressão arterial elevada, mas não necessariamente ela pode ser classificada como hipertensa. Ela precisa ter momentos distintos. Esse é um ponto importante para quem trabalha com esse determinado grupo, visto que a hipertensão ela é multifatorial. Então, você, personal, você, professor de Educação Física, que pretende trabalhar com hipertensos, você tem que ter ciência de que
controlar o exercício propriamente dito apenas é uma abordagem, é uma intervenção extremamente limitada. Então, se você pretende trabalhar com hipertensos, você precisa sim controlar todos os fatores intervenientes, que a gente tem vários. A gente tem o fumo, a gente tem o próprio comportamento sedentário, que hoje a gente já está vendo uma divergência em relação ao nível de atividade física e comportamento sedentário. Você pode ser fisicamente ativo, mas tem um alto nível de comportamento sedentário, exposição a computador, videogame, entre outros. Isso repercute diretamente no nível pressórico. O nível de estresse, a gente está passando por um processo de pandemia agora. Você precisa estar antenado a isso, porque isso pode ter picos pressóricos com o seu aluno, e a partir disso você precisa controlar. A alimentação é crucial, você precisa ter um controle paralelo aí com o nutricionista, para ter um controle maior em relação aos níveis pressóricos dos seus alunos. A obesidade, né, a gente está vendo de uma forma geral, não só relacionada à hipertensão, até o próprio COVID, né, a correlação do fator de risco da obesidade em relação a o que isso repercute negativamente na saúde, naquelas pessoas que têm o COVID, e na alimentação relacionada até o consumo de sal, especificamente. Então, ciente disso, você precisa controlar os fatores se você quiser ter resultados bons relacionados aos seus alunos hipertensos. Então, a gente já começa a ver, essa é uma das referências que a gente tem clássicas, publicado no The Lancet, mostrando que a correlação em relação à idade e aos níveis pressóricos. Então, de antemão, a gente publicou até um artigo ali relacionado a... Esse artigo aí foi um aluno meu, na época ele era da iniciação científica, fazia iniciação científica comigo, hoje está no doutorado, o Alisson, onde a gente observou que, independente dos níveis de obesidade, os homens em si, eles têm uma pressão arterial maior do que as das mulheres. Notem aí que, em relação ao índice de massa corporal, né, esse diferença de cintura não tem diferença significante, mas mesmo assim os meninos e os adolescentes, eles têm uma pressão arterial maior. Isso está relacionado principalmente relacionado aos hormônios sexuais. As mulheres em si, os hormônios sexuais femininos, eles têm uma correlação direta com a endotelina. Quanto maior os hormônios sexuais femininos, menor a liberação de endotelina 1. A endotelina ela é vasoconstrictor, fazendo com que os hormônios sexuais eles estão agindo aí nas mulheres como fator de proteção. Tanto é que aí, nós homens temos um fator de risco maior, o simples fato de ser homem, e quando as mulheres entram no processo de menopausa, elas começam a ter um fator de risco maior. Contudo, a gente tem um processo aí nas mulheres de angiogênese, né, formação de novos vasos, e diminui um pouco essa chance de ter essa morte súbita relacionada aos picos pressóricos. Já os homens não, a tendência é que, a depender que se tiver um mal súbito, se for jovem, normalmente ele é fulminante aí para os homens. Tanto é que você vê pessoas jovens, homens jovens, tendo infarto fulminante. Pessoas de mais idades, normalmente você pode até conhecer pessoas que tiveram infarto, mas não chegaram a ser fulminantes justamente por causa desse processo. Então, para quando a gente vai levando para a parte prática, né, do trabalho com hipertensos, a gente tem as medidas da pressão. A gente pode fazer a medida de várias formas, certo? O método que a gente tem, o padrão ouro, é o método intra-arterial, que é esse método justamente aqui à esquerda. Só que aí a gente tem, esse é o método padrão ouro, mas é um método invasivo, a gente não vê tem inclusive muitas pesquisas relacionadas a isso. Então, a gente tem a fotoplasmografia, né, que a gente chama de finomíter, aqui na faculdade, na UPE a gente tem. A gente tem um mapa, né, que faz a medida da PA durante 24 horas. Normalmente os médicos eles avaliam dessa forma. E a gente tem um método auscultatório, que está muito mais próximo da gente, né, do personal em si. E os monitores digitais. Esse de punho eu não aconselho muito, mas esse de braço ele é validado, ele é bem fidedigno, tanto é que eu usei ele no mestrado e a gente vem fazendo aí algumas pesquisas usando também. Então ele é bem fidedigno. Então, para o personal, se você quiser fazer o controle fora de casa e monitorar, você pode utilizar o digital. Dentro das academias, se for durante o exercício ou muito próximo disso, utiliza o auscultatório aí, compra um tensiômetro, um estetoscópio bom, porque é de suma importância que você faça essa avaliação.
Então, assim como eu falei, o método intra-arterial padrão ouro, né? A gente tem a fotoplastimografia, que ela tem uma forte correlação com o método padrão ouro, né? Só que quando a gente pega o finomíter, que ele é caro, né? Essa fotoplastimografia com o auscultatório, ele tem uma boa correlação. Então, você, personal, pode continuar utilizando a fotoplastimografia, ela tem uma boa fidedignidade e você utilizar esses dados aí, inclusive para trocar ideias aí com os seus médicos, enfim, com o médico do seu aluno, nesse sentido. Quando a gente vai pegar a diretriz de hipertensão, a gente tem um protocolo a ser seguido, certo? Então, normalmente a gente faz 3 medidas, a gente exclui a primeira medida e faz a média das 2 últimas. É uma coisa que eu também não vejo muito nas academias. Se você tem um aluno hipertenso, né, tenta fazer o protocolo que tem na diretriz. Até porque, quando a gente vai avaliar os artigos, isso repercute diretamente. Esse foi um artigo publicado por nós, né? Aí, isso foi no meu tempo de mestrado, que a gente avaliou que quando a gente não tem uma rigorosidade, isso foi uma revisão sistemática, quando a gente não tem uma rigorosidade metodológica, a gente normalmente tem valores pressóricos mais elevados encontrados. Depois a gente foi lá e fez essa pesquisa direta, né? Esse aí foi um artigo que a gente publicou no Journal of the American Society of Hypertension, onde a gente fez uma avaliação se essa forma de medir a PA, ela poderia sim repercutir nos valores pressóricos, e foi justamente isso que a gente observou. Quando você utiliza a média das 3, você já tem uma diferença significante do que utilizar a média das 2 últimas. E por que a média das 2 últimas? Porque essa primeira medida, normalmente a pessoa chega mais nervosa, né? Mesmo dando os 5 minutos de intervalo, chega mais nervosa e tudo mais, isso pode repercutir no valor. E a partir daí, você vai ter um valor que não seria coerente para aquela pressão de repouso. Então, se você pretende trabalhar com a galera aí, né? Se você pretende trabalhar com a galera, tenta controlar a pressão de forma mais coerente, mais fidedigna. E isso pode repercutir. Se a gente for puxar para a pesquisa, pode ver, ó, realizando uma medida só, a gente teria uma prevalência de 18,6 de pressão arterial elevada. Quando a gente faz 3 excluindo 1, a gente cai para 8,6. Isso é uma diferença muito grande, simplesmente pelo fato de não ter uma rigorosidade metodológica na medida da PA. Então, está trabalhando com hipertenso, segue a diretriz, porque isso repercute diretamente no valor encontrado, até para que você discuta de forma mais coerente com o médico. Isso, quando a gente faz a medida em momentos distintos, já cai de 8,6 para 2,7 para os rapazes e de 4,6 para 0,8 para as moças. Então, isso já tem uma repercussão direta só pela medida. Ou seja, galera que está trabalhando com hipertensos, olho nos métodos, cuidado com a forma que você está medindo, porque isso vai repercutir diretamente no seu trabalho. E a gente não tem como melhorar algo que a gente não mede. Então, você pode estar melhorando e você está medindo errado e você não está vendo isso, ou pode até estar piorando aquele seu... Na realidade, piorando não, mas no sentido de não ter resultado significante para uma determinada intervenção, justamente porque você está errando na medida da PA. Então, ter um olhar aprofundado é de suma importância para que a gente avalie, e a partir daí a gente já pede que vocês sigam aí as diretrizes de hipertensão, inclusive na medida. O que a gente tem de valores pressóricos hoje, atualmente, é acima de 140 por 90 em 3 momentos, em 2 ou 3 vezes, 2 a 3 ocasiões distintas, você pode classificar o indivíduo como hipertenso, acima de 140 por 90. Ou utilizar o método, o MAPA, né, que faz a avaliação da PA durante as 24 horas. Quando a gente vai avaliar em relação a essa resposta pressórica, a gente tem o débito cardíaco, né, que é o volume sistólico, e essa correlação do volume sistólico e a frequência cardíaca. E a frequência cardíaca está justamente sendo a ação tanto do sistema nervoso simpático como o sistema nervoso parasimpático. Por que eu estou falando isso? Porque a frequência em si, ela é um dos fatores que podem corroborar para influenciar diretamente no débito cardíaco e isso influenciar diretamente na pressão. E eu vejo muita gente falando assim, mas o cara controlar a frequência cardíaca durante o exercício, não sei o quê, blá, blá, blá. Meu velho,
tá trabalhando com hipertenso, tu tens que ter controle, velho. Esse negócio de falar, é sobre emagrecimento. Não estou falando de emagrecimento, eu estou falando de segurança. Ninguém morre do nada. Você tem que ter o controle. Então, a PA é uma forma, a frequência é outra forma. Então, você tem que tentar controlar todas as variáveis do seu aluno, porque aquele aluno, se ele chegar via óbito na sua mão, é seu nome que você está levando em consideração. Além disso, a gente tem a pressão arterial diastólica, que está muito mais correlacionada à resistência vascular periférica. E o exercício, ele vai intervir nas duas. Tanto na resistência vascular periférica, como no débito cardíaco. Tudo isso a gente vai ter um efeito crônico relacionado à queda da PA. Então, diante disso, eu já peço, não façam a medida da frequência pela carótida, certo? Na carótida em si, a gente tem uma maior quantidade de baroreceptores. Na medida que quando você pressiona, você já manda uma mensagem lá para o bulbo. E nesse bulbo, a gente tem a ação do bulbo ventrolateral caudal, no dorso motovagal e núcleo ambíguo. Depois eu posso passar até os materiais aí para vocês em relação a isso. Então, nesse sentido, simplesmente por você estar pressionando, ele já pode ter uma maior ativação parasimpática, fazendo com que você tenha uma queda da frequência cardíaca. Caindo a frequência, normalmente já vai ter uma resposta que pode também cair a pressão. Então, você tem valores da frequência, né, subestimados na medida que quando você pressiona. Então, vai trabalhar. O ideal é ter o frequencímetro. Se não der, utiliza pela radial para a gente ter uns valores mais coerentes da frequência cardíaca, certo? E vamos lá, partir para exercícios, né, para hipertensos. É interessante que a gente tem uma avaliação do seguinte: todo exercício, você vai contrabalancear risco e benefício. Exercício, ele vai descompensar. O seu aluno, ele descompensa. E o que é que você tem que botar na balança? Ele vai ter um risco, mas aí vai ter um benefício maior. Então, a partir daí, você fica contrabalanceando para que ele, a efeito crônico, você tenha mais benefícios do que riscos. Certo? A efeito crônico. Mas como é que a galera trabalha? A galera trabalha a revelia, velho. Então, o pessoal não controla nada, o pessoal não controla a frequência, o pessoal não tem um contato diretamente com o cardiologista, o pessoal não tem a noção, normalmente, do que a pessoa está se alimentando. E ficam só pensando da catraca para dentro da academia. Isso é mal, velho. E assim, a pandemia, ela já veio para que o pessoal atinasse que a gente precisa ter a visão para o aluno fora da academia. Então, tem muita gente que estava tão acostumado, né, acomodado com a área, que até se sentiu totalmente incomodado, né? Mas isso aí a gente já está debatendo, discutindo há tempos, velho. Se você trabalha com esse grupo em específico, eu não falo nem em grupos especiais, porque são várias pessoas que têm hipertensão nas academias. Se você pretende trabalhar com esse grupo em específico, você precisa sim controlar e precisa sim contrabalancear essa questão de risco e benefício. Então, o foco para o hipertenso é segurança, certo? Então, a partir daí, é de suma importância que você faça uma avaliação tanto dos efeitos agudos como dos efeitos crônicos, certo? Mas por que, Luciano? Quando a gente vai avaliar os artigos, esse aqui foi publicado no International Journal of Sports Medicine, eles avaliaram a correlação entre o efeito agudo e efeito crônico. Então, hipotético, eu fiz aí avaliei o Anderson, certo? Aí quando eu fiz a avaliação do Anderson, eu notei que ele chegou, eu fiz o exercício, eu notei que ele teve uma queda da pressão de forma aguda, certo? Se ele teve uma queda da pressão de forma aguda, provavelmente ele pode ter, ele vai ter uma repercussão de forma crônica. Se eu fiz o exercício em Anderson e eu notei que a pressão dele não teve essa queda que a gente chama de efeito hipotensor, né? Isso quer dizer que eu poderia modular o volume ou a intensidade do exercício para que ele tenha resposta aguda, porque isso sim pode repercutir na resposta crônica. Então, esse é um ponto de suma importância. Então, nesse sentido, avaliem de forma crônica. Esse aqui foi publicado no International Journal of Sports Medicine e esse aqui foi publicado no Medicine Science, que também avaliou
essa correlação entre o efeito agudo e o efeito crônico. Então, nesse sentido, é de suma importância que vocês façam essa avaliação, tanto agudo como de forma crônica, para mostrar para o seu aluno. O que é que eu posso monitorar? De antemão, eu já falo, se, no caso, se for algo que possa colocar o aluno em risco, obrigatoriamente você precisa avaliar. A frequência pode colocar o aluno em risco? Sim. Então, obrigatoriamente, se você pretende trabalhar de forma coerente com o cara, você tem que avaliar. A pressão arterial pode colocar? Sim. Então, obrigatoriamente você pode controlar. Obrigatoriamente você tem que controlar. Você tem outros fatores também que podem ser paralelos que você pode controlar justamente para o marketing. Então, a gente tem alguns exemplos aí, ó. Exames de bioquímicos. Oi. Fala. Tem alguém falando aí? Ó, exames bioquímicos, frequência cardíaca, pressão arterial, percepção subjetiva de esforço. A gente tem várias escalas de afetividade. Eu tento controlar isso tudo nos meus alunos, certo? E depois eu vou mostrar isso posteriormente. Deixa eu botar aqui. Depois, Anderson, eu posso abrir a planilha e mostrar normalmente como é que eu faço isso na prática, tá? Então, eu vou mostrando e daqui a pouco a gente aborda aqui com o pessoal. Então, a gente sabe que a gente tem tipos de avaliação, né? Avaliação Sem problemas, diagnóstica. Luciano. Tranquilo? Avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Todo mundo sabe, em relação durante a graduação, que a gente tem esses 3 tipos de avaliação. Só que, infelizmente, o pessoal não faz isso. Então, eu vejo a galera entrando na academia, o pessoal não faz uma avaliação diagnóstica, você não sabe o risco que aquele indivíduo tem e faz o exercício à revelia. E vocês vão ver que a característica do treino para hipertenso ela é totalmente diferente do treino para normotenso, certo? Inclusive, eu dou as disciplinas de prescrição de exercício na pós e na graduação. E o que eu prezo muito para hipertrofia, emagrecimento, ela é bem diferente para o treinamento para hipertenso. Só que uma coisa que você precisa ter em mente. Tá com o aluno hipertenso, o foco é redução da PA. O foco, o emagrecimento, tudo isso aí, ela vem com o decorrer do tempo, tá? Mas o foco é, primeiro, não matar, segundo, reduzir PA, tá? Então, hoje o que o pessoal avalia aí é justamente o parquet, né? De antemão eu já falo que isso é extremamente incipiente, né? Essa forma de avaliar, utilizando o parquet, porque são algumas respostas, né? Só se o indivíduo vai dizer sim ou não, se falar uma positiva, isso vai ser direcionado para o médico. E até quando a gente vai avaliar a característica, ele mesmo já diz que isso aí é uma avaliação mínima do risco desses alunos, certo? Então, de antemão, se ater a isso, ele é complicado. Eu fiz um jogo aqui, um jogo diferente, né, que é um jogo como se fosse o jogo da vida. Eu acho que todo mundo já jogou aqui, jogo da vida. Só que ele é um jogo da vida fitness, tá? Então, como é que seria esse jogo da vida? Esse jogo da vida, ele se atém a cartas. Vai chegar um determinado momento aqui na sua carreira que você vai prescrever, certo? Vai prescrever. Aí vamos dizer que Anderson em si, ele foi lá e escolheu, na verdade, chegou no momento da vida que ele se formou, só que ele se formou. Peraí, deixa eu botar aqui. Edil tá por aí? Edil tá ouvindo aí? Edil? Edil tá aí? Tô sim. Tô sim. Pronto, eu vou fazer esse jogo aqui com Edil. Edil é o professor que eu falei que ele vai dar aula amanhã, tá? Então vamos dizer que Edil se formou agora. Vai pegar um aluno hipertenso, só que aí ele vai um treino aí, Edil.
Edil, escolhe uma carta. O treino 2. O 2? Pronto. Vamos lá, eu botei na sorte, né? Eu botei, se ele tivesse escolhido o treino 1, se ele estava treino realizado. O treino 3, ele estava com treino realizado. Ele escolheu que treino? Treino 2. O treino da morte. É ver que doideira, né? O cara vai lá, vai na sorte, ou seja, ele não fez avaliação diagnóstica nenhuma, por aí, fez o treino na revelia, botou lá a intensidade, quis mostrar que sabe e tudo mais. Olha, vou mostrar que eu sei, vou prescrever, prescreveu lá a revelia. E escolheu um treino errado. Então, nesse momento, por quê? Porque ele fez um treino às escuras. Luciano, isso é exagero, porra. Será? Quantas pessoas a gente já está vendo aí, fora as subnotificadas, que estão morrendo durante o exercício? Então, isso aí não é exagero. Tá? A gente precisa ter cuidado e ter zelo pela área, porque nossa área é a área de saúde, a gente precisa ter responsabilidade. Então, fazer o treino às escuras, né, é fazer isso aqui, treinar na sorte, prescrever na sorte. Às vezes o cara faz um treino realizado, tá bem, vai para casa, faz um outro treino realizado, mas o cara vai lá e pode escolher um treino da morte, foi lá, teve um óbito, e a partir daí isso vai ficar uma mácula no seu currículo, porque você está fazendo um treino às escuras. Então, galera que vai treinar hipertensos, prevenção total. Prevenção total. Seja um cara precavido em relação ao estímulo e precavido em relação à avaliação. Avaliação diagnóstica, formativa e somativa. A gente tem alguns fatores de risco aí que são encontrados e nesse sentido é importante que vocês controlem isso, tá? Para que você diminua essa chance de ter esse mal súbito aí com seus alunos. Então, a gente tem hipertensão, né? A gente tem o próprio colesterol, né? Assim como eu falei, ninguém morre do nada. Tudo isso aí vocês vão ver nas diretrizes, tá? As diretrizes têm todos esses pontos de cortes aí para que vocês controlem esses alunos. E assim como eu falei, ninguém morre do nada. O corpo ele vai dando respostas. Ele está hipercolesterolemia, ele está dando picos pressóricos, ele tem uma frequência muito alta. Então, tudo isso o corpo vai dando informação. Só como é que você vai saber dessa informação se você não avaliar, certo? Então, primeiro ponto. A gente tem alguns sintomas, alguns sinais ou sintomas sugestivos de doença cardiopulmonar. Então, a gente tem desconforto no peito, respiração curta, pessoas começam a fazer caminhada, daqui a pouco começa a ficar ofegante, taquicardia, edemas no tornozelo, isso pode indicar uma resistência vascular periférica. Então, a gente tem alguns sintomas sugestivos que também estão presentes na diretriz que você precisa se ater. Se o seu aluno está tendo, é interessante que você já o direcione para o médico para fazer uma avaliação mais acurada em relação ao seu aluno, né? Uma avaliação mais aprofundada. Inclusive, o próprio exame cardiológico, é importante que você faça uma avaliação, porque normalmente, se a pessoa tiver com alguma cardiopatia, tiver algum limiar, na realidade, um processo isquêmico durante o exercício, a gente pode até prescrever, só que a gente prescreve em cima desse limiar. Então, hipotético, se o Edil aí, ele foi lá e eu fiz o exercício lá com ele, eu vi que em 130 foi o limiar de isquemia dele, normalmente eu faço 10 batimentos abaixo para prescrever o exercício. Por segurança, em cima de frequência cardíaca, que eu vejo alguns pesquisadores com repulsa em relação à frequência. Ou seja, galera, preste atenção aí nos sinais da vida, porque ninguém morre do nada, então o corpo ele vai informando sempre. E faça um controle geral e faça uma intervenção interdisciplinar que é de suma importância. Eu mesmo faço esse controle aí, eu vou tirar... Não, ao final, me lembra, Anderson, que eu mostro essa planilha, eu mostro como é que eu faço o controle com os meus alunos, tá? Sem problema. Só me lembra aí para eu colocar aí. Então, eu vou mostrar como é que a gente faz em relação aos alunos o mapeamento pressórico. Aí, e o interessante dessas avaliações que a gente faz é que, normalmente, quando a gente faz todo esse controle, a gente tem um feedback direto com o aluno. Acho é melhor mostrar agora. Tu estás olhando aqui a minha tela, Anderson?
Anderson? Ou sim, estou vendo sim, mapeamento pressórico. Tá, mas não tá no Excel não, né? Não, está no PowerPoint. Pronto, Você tem que sair e entrar. eu vou sair e entrar e vou botar aqui. Pronto, agora você está vendo Excel, né? Isso, agora estou vendo no Excel. Pronto, vê só. Isso aqui é um mapeamento que eu faço com meus alunos. Esse aqui foi um aluno que eu tinha pedido para... Ele toda vez chegava na academia com picos pressóricos. E toda vez eu falava, pô, você está chegando com pico pressórico, vai lá no médico para a gente fazer uma avaliação, porque tem algum erro em relação ao medicamento ou horário. E o médico disse assim, olha, eu acho que teu personal está fazendo a medida errada. Aí esse meu aluno chegou e disse assim, olha, ele disse que tu estava fazendo a medida errada. Aí eu disse, porra, eu estudei isso no meu mestrado, né? Mas enfim, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um mapeamento e depois eu converso com ele. Então eu estipulei 4 horários para ele fazer a medida da PA. Então quando tá aqui, ó, pronto, tá em 170, né? Vamos dizer que ele botou 200. Ele já muda aqui, ó, diretamente. Então vou botar aqui 170. Ele já tem um gráfico aqui, ó, já muda no gráfico. Se ele tiver abaixo, ó, 135, ele fica amarelo. Se ele tiver abaixo, ó, 110, ele fica verde e já muda aqui, ó. Aí qual era o desenho desse cara? Ele toda vez ele chegava aqui, ó, com picos de pressão, ó, sempre 7 horas da manhã. Aí eu fiz um mapeamento todinho durante o mês todo. Mandei esse gráfico aqui para o médico. Mandei todo esse gráfico para o médico, juntamente com alguns artigos científicos e meu cartão de visita. Para que a gente debatesse, né? Para que a gente debatesse sobre o aluno, né? E até foi interessante que ele disse assim, eu não sabia que a educação física estava assim, não. Eu até achei engraçado. E depois a gente ficou até amigo, graças a Deus, assim, a gente ficou amigo. E ele sempre ficou mandando os alunos, né, nessa época. Então isso foi interessante. A gente só adquire o respeito através do conhecimento, né? Então a gente chegou para discutir, eu falei que ele estava chegando com picos pressóricos. A partir daí esse médico ele modulou em relação à questão da dosagem do medicamento. Por quê? Porque ele estava chegando sempre com picos pressóricos e isso era justamente no horário que ele treinava comigo. Então, se o exercício descompensa, ele pode chegar a vir a óbito comigo. Além disso, eu faço todo o controle, né? Em relação às frequências, né? Eu faço todo o mapeamento em relação ao treinamento intervalado. A minha planilha de treino, eu faço toda a parte de periodização, todos os exercícios, controle relacionados aos desconfortos. Aqui a questão da glicemia, os exames bioquímicos, né? Pronto, se o cara tem, pronto, a glicose está acima, pronto, está com 150, ele tem que melhorar. Se ele estiver abaixo, está com 90, está ok. Então, eu faço todo o controle, tanto dos exames bioquímicos, como mapeamento pressórico, do exercício, faço tudo até fora da academia. Isso aqui, ó, eu estipulava, ele pegava o monitor digital e fazia a medida da PA fora da academia. Isso é outro ponto legal, né? Porque 14 horas, 9 horas, normalmente ele estava no escritório. E a galera perguntava, oxe, que é isso, meu irmão? Tu tá preenchendo aí a planilha? E pá, ele falou, não, é meu personal. E aí, virou, mexeu, a gente ainda discutia e ele mandava algum amigo me procurar para trabalhar com esse grupo específico de hipertensão. Então, esse é um ponto interessante, porque eu vejo a galera falando aí, ai meu Deus, isso é muito trabalho, pô. Velho, a gente trabalha, a gente é pago para isso, né? A gente é pago para dar um feedback para a sociedade, para a gente trabalhar com segurança, e só assim a gente adquire respeito. Então, receber e não querer trabalhar, não querer organizar isso é um erro, tá? Ao meu ver. E quando a gente vai partir para exercício, né, de forma consensual, o exercício aeróbio, ele já vem trazendo boas respostas. A última revisão, né, que foi publicada em 2020, a gente já observou que tanto o treinamento aeróbio como o treinamento de força, a gente já tem uma queda pressórica. Aproximadamente de 5 a 17 milímetros da pressão arterial sistólica e de 2 a 10 milímetros da pressão arterial diastólica. Aí tem gente que fala assim, mas meu Deus do céu, só isso? 5 a 17, pô, é muito pouco, pô, isso de forma crônica, tá? Só que aí de antemão eu já trago um outro artigo publicado no JAMA, uma das melhores revistas que a gente tem no mundo, mostrando que apenas a redução de 5 milímetros de mercúrio, 5 milímetros de mercúrio, a gente já tem uma redução de 14% de chance de ter um AVC, 9% de ter doença arterial coronariana e 7% de todas as causas de mortalidade. Ou seja, essa avaliação, essa redução, mesmo que seja ínfima,
isso vai repercutir diretamente no risco de morte do seu aluno. Então, a partir daí, é interessante que você avalie esse seu aluno de forma muito mais coerente e, inclusive, se atenha a toda aquela forma de medida para que você tenha resultados mais fidedignos. Bom? Assim que você faz o exercício, você tem o chamado efeito hipotensor, que é uma queda da pressão arterial pós-exercício. Então, a depender do tipo de exercício que você está tendo, você vai ter uma queda maior ou menor. E quando a gente vai partir para o treinamento aeróbio, a gente já observa que quanto maior o tempo em si, maior a queda. Então, o volume parece trazer melhores benefícios quando a gente bota na balança risco e benefício, tá? Depois eu vou falar sobre o HIIT. Quando a gente vai para a intensidade, a gente já começa a observar que esse aqui foi um estudo que eles compararam até 70%, e quanto maior a intensidade, maior esse efeito hipotensor também do treinamento aeróbio. Só que, essa aqui foi um artigo publicado na Preventive Medicine, né? A gente tem até um artigo submetido agora nela, mostrando, isso foi uma revisão com 32 artigos, mostrando que a simples caminhada em si, que é o treinamento cardio de baixa intensidade, você já tem uma queda significante da PA. Então eu vejo uma galera criticando, a caminhada não serve para nada. Então, velho, não misturem relacionado ao emagrecimento relacionado à pressão, tá? A caminhada, o treinamento aeróbio em si, ele é de suma importância para pessoas hipertensas. Certo? A gente tem até algumas meta-análises na realidade, colocando no mesmo patamar treinamento de força e treinamento aeróbio, mas quando a gente vai pensar em saúde cardiovascular, né, em endotélio propriamente dito, né, fisiologicamente falando, os treinamentos aeróbios eles têm respostas mais duradouras. Contudo, já de antemão já ressalto, treinamento de força e treinamento aeróbio de suma importância aí para o hipertenso. Então, de antemão já vou enveredar, já deixo a informação de que o treinamento aeróbio ele é essencial, certo? Só que o treinamento de força, que o pessoal tinha repulsa antigamente, já é totalmente contrário. O treinamento de força é uma intervenção extremamente coerente para o hipertenso. Mas de onde surgiu isso? Esse aqui foi um artigo publicado em 1985 no Journal Applied Physiology, uma intervenção através do método intra-arterial, que é o método padrão ouro, mostrando que o treinamento de força ele pode chegar a respostas aí de 320 a 250 milímetros de mercúrio. Vê que doideira. O cara faz assim, porra, 320 a 250 é muito, velho. E o pico ainda foi de 480, mas a gente não consegue fazer a medida com o auscultatório. Já de antemão já falo. Isso aí foi com o método intra-arterial. Então, a gente já vê picos relacionados a isso, mas isso aí foi com bodybuilders e o pessoal tomava. Independente disso, existe esse pico pressórico durante o treinamento de força. Então, nesse sentido, quando o cara vai ver 320, 250, o cara, oxi, meu irmão, tu é doido, né? Vou fazer exercício nem a pau, não passo nem a pau treinamento de força pra galera, para os hipertensos. É aí que a gente entra justamente com a ciência. Esse aqui foi uma meta-análise mostrando que o treinamento de força só, sem o treinamento aeróbio, ele já traz respostas significantes com a queda pressórica a efeitos crônicos. Então, o treinamento de força, além de auxiliar diretamente no emagrecimento, ele também vai repercutir diretamente também nos seus níveis pressóricos. O que é que a gente vai ter que botar na balança? É risco e benefício. A característica do treinamento de força, ela é diferente das pessoas normotensas. E a gente vai ver tudo isso no decorrer da aula. Então, esse aqui é mostrando que só essa meta-análise, né, publicada em uma das melhores revistas que a gente tem no mundo, que é correlacionada diretamente à hipertensão, mostrando que, notem aqui o diamante, né? O diamante, quando não está tocando na linha de tendência, é porque a gente tem respostas significantes, e só o treinamento de força, ele já consegue ter uma redução significante tanto da pressão arterial diastólica como pressão arterial sistólica. Quando a gente vai partir para intensidade, esse aqui foi um artigo publicado por amigos da gente, né, lá do grupo. Rafael Rito foi meu orientador no mestrado, mostrando que eles compararam aí a intensidade de 50% e 70%.
Quando eles foram avaliar o efeito hipotensor de 50% e 70%, o que é que eles observaram? 50 é igual a 70. Tanto 50% como 70%, eles tiveram queda pressórica e não foi encontrada a diferença significante entre as duas intervenções. Aí o que é que você deve pensar aí? Porra, 50% e 70% não teve diferença significante, uso qual? Que normalmente, se é igual, o cara fica doidinho, né? O cara fala, porra, velho, e aí? Uso 50 ou 70? Uso 50 ou 70? Eu fui para uma palestra, um congresso, que o cara disse assim, pô, se fosse 50%, 70%, eu vou no 70%, porque 70% tem melhores respostas. Relacionado, não a pressão, tá? Melhores respostas relacionadas a processo de emagrecimento, hipertrofia, e até, e assim, se você ainda vai nessa pegada no Pain No Gain, leia mais estudos também, tá? Mas eu não vou nem me ater a isso, porque a palestra é sobre hipertensão. Mas entre 50% e 70%, o que é que você tem que botar na balança é o risco e benefício. Quanto maior a intensidade, né? Quanto maior a intensidade, o que é que tem mostrando aqui? Ó? Isso aqui eu já vou trazer. Mas eu acredito que é uma abordagem muito... Oi? Não ouvi, não. Não, então, não foi áudio, foi alguma coisa vazada, mas já passou. Ah, foi? Show de bola. Então, esse aqui, ó, ele faz a comparação de 60% e 80%, fazendo 7 repetições. Ou seja, independente. Fez 7 repetições os dois, só que um foi com intensidade maior, outro com intensidade menor. Quando eles foram observar, o de 60%, a pressão foi 170 milímetros de mercúrio. O de 80% foi a 200 milímetros de mercúrio. Ou seja, quanto maior a intensidade, maior o risco. Então, de antemão, a gente já vem para cá, ó, 50% e 70%. Os dois têm as mesmas respostas relacionadas à queda da pressão. Uso 50% ou 70%. Se fosse eu, meu aluno, eu uso de 50%, porque meu foco é hipertensão. Luciano, eu quero usar 70%. Aí é você, papai. Eu uso 50%. Eu tenho muito mais zelo pela saúde, pelo risco e tudo mais pelo meu nome. Mas aí é com você. Aí quando o cara vai avaliar em relação a ir até a falha, que é normalmente uma característica do treino para normotenso. Eles pegaram, um grupo fez a 40%, outro grupo fez a 80%. Só que os dois foram até a falha. Ou seja, quem fez a 40% fez um volume de treino maior. Quando eles foram avaliar, os dois tiveram picos significantes e não teve diferença significante. Ou seja, quando você treina até a falha, você tem um risco eminente. Não sei se eu me fiz entender. Colocou lá a carga, vai até a falha, risco eminente. Quanto maior a intensidade, maior o risco. Só que mesmo com a baixa intensidade, se for até a falha, os dois, o risco se equivalem. Aí quando o cara vai avaliar a fadiga, esse aqui eles avaliaram em relação à fadiga moderada e fadiga concêntrica. Nota que a gente tem a diferença. Falha concêntrica. Então o cara está fazendo exercício aqui, ó. Tal. Pá. Aí vai chegar um determinado que o cara não consegue mais subir. Bom, falhou. Isso é falha concêntrica. Fadiga moderada é o cara tá aqui fazendo exercício. Eu tenho uma determinada cadência, tá? Vai chegar um determinado momento que eu vou começar a cansar e eu vou diminuir um pouco a velocidade. Quando eu diminuir essa velocidade é o que a gente chama de fadiga moderada. Então, esse estudo aqui, eles fizeram a comparação da fadiga moderada, que é a redução da velocidade, com a fadiga concêntrica, que é o cara não conseguir mais levantar o peso. Quando eles compararam a redução da velocidade com a fadiga concêntrica, você já vê um aumento de 25 milímetros de mercúrio. Porra, Luciano, 25? Mas 25 não é muito, não. Notem que, o que foi que eu falei lá, 5 milímetros de mercúrio, você já tem uma repercussão diretamente no risco cardiovascular. Então, 25 para alguns pode não ser muito, mas para o risco cardiovascular pode ser muito, pode ser demais. Então, nessa perspectiva, o treino para o hipertenso, ele tem que partir para uma fadiga moderada. Ah, Luciano, mas fadiga concêntrica tem melhores. Primeiro, mais uma vez eu repito, se você ainda está com essa cabeça de hipertrofia e tal, repense, porque a gente já tem alguns estudos quebrando um pouquinho essa ideia de no pain, no gain e já vendo outras respostas relacionadas à hipertrofia. Não vou me ater a isso. Mas o foco para o hipertenso é redução de pressão. Beleza? Então, fadiga moderada é a melhor resposta. Quando a gente vai para intervalo de recuperação, normalmente a gente vê para normotenso, a galera faz 30 segundos, né? 1 minuto. Esse aqui eles compararam 45 segundos e 90 segundos. 45 segundos, notem que
o indivíduo ele ainda não tem uma repercussão, né? Ele ainda não tem uma repercussão do... Deixa eu botar aqui, eu ia botar o apontador. Ele ainda não tem uma repercussão ainda, uma recuperação coerente. Então, 45 segundos você já não tem. Imagina 30 segundos. Quando ele vai avaliar, eles compararam 90 segundos, pode ver, ó, o cara tem um estresse, aí depois volta e recupera completo para dar um novo estresse. Então, 90 segundos é o mais coerente. Então, com intervalos mais longos para o hipertenso, é melhor, certo? Segurança. Esse foi um estudo massa, velho, que eles compararam, eu até estava discutindo com o próprio Edil, ele vai estar aí mais tarde não, né, amanhã, né, grande referência para mim, o Edil. A gente estava discutindo sobre a questão de como descansar, né, se sentado ou em pé, a gente estava tocando um estudo nessa pegada. E esse estudo fez isso, velho, foi um estudo massa, que eles observaram que você descansar de forma deitada, né, na horizontal, você até melhora essa questão desse retorno e você tem uma recuperação mais rápida. A gente também não vê muito isso nas academias, a galera descansando deitada, mas a depender, isso pode ser uma saída sim para o cara melhorar a resposta e repercutir diretamente no controle. De antemão, não tem. Esse é um estudo que a gente está tocando, que a gente tá escrevendo ainda para mandar para o comitê. Certo? Então, a posição deitada, você tem uma recuperação mais rápida para esse aluno. E eu vi um post aí de um professor falando sobre a manobra de Valsalva, que na verdade é uma forma de você ter maior segurança e tudo mais. E já de antemão eu falo, velho, trabalho com hipertenso, não é porque tem na diretriz, né? A gente não deve fazer manobra de Valsalva porque você tem picos pressóricos, mas independente disso, o treinamento para o hipertenso, você não vai precisar jogar essas intensidades mais altas para você ter respostas a essa queda pressórica. Então, de antemão, a característica do treino não vai nem chegar muito próximo dessa intensidade para a obrigatoriedade de fazer manobra de Valsalva, tá? Massa muscular, outra variável. Esse estudo, ele mostra que quanto maior a massa muscular, maior o pico pressórico. Então, quanto maior a quantidade de massa envolvida, maior o pico pressórico. Eu vejo até a galera discutindo assim, não, pô, vou trabalhar pequeno grupo, maior grupo. Isso é outro erro também que eu vejo aí a galera fazendo, né, falar de pequeno grupo. Aí, porra, como o cara vai avaliar, tem um estudo mostrando sobre centímetros cúbicos de massa muscular, mostrando que o maior músculo que a gente tem, né, em relação a centímetros cúbicos da parte superior é o ombro. Depois é o tríceps e depois é o peitoral. Então a gente tem... E a galera fala assim, vou treinar pequeno grupo, vou treinar ombros e tríceps. Porra, não é, né? Então, é outra coisa também que vocês precisam avaliar em relação a isso. Quanto maior a massa, maior o pico pressóricos. E se você ainda divide na questão de quantidade ou músculo grande ou músculo pequeno, também avalie também isso. Esse estudo em si, essa meta-análise, mostrando aí, esse aqui estudo mostrou que quanto maior a massa, maior o pico pressórico. Aí vem essa outra, essa meta-análise que achei muito legal, muito arretada, publicada em 2016, mostrando que quanto maior a massa, maior a queda. Aí o cara fez, pera aí, pô, o cara todo, essa palestra aí, não sei porque Anderson chamou esse cara mesmo, esse cara tá deixando todo mundo doido, pô. Porque o cara acabou de dizer que quanto maior a massa, maior o pico. E agora ele tá falando assim, que quanto maior a massa, maior a queda. Calma, papai. Não é assim, não. O importante é que você coloque na balança. Você tem ciência que quanto maior a massa, maior o pico. Só que você pode até fazer um exercício para o hipertenso com maior massa. Só que aí você vai para as características do hipertenso. Então você vai treinar em cima de fadiga moderada e tudo mais. Tem todos esses pontos. Mas você tem ciência de que quanto maior o exercícios com grandes grupamentos musculares envolvidos, você vai ter picos pressóricos maiores. Agora, você vai ter mais benefícios, óbvio. Então, se você não chegou ao óbito, você vai ter boa resposta. Por isso que eu estou falando, velho, começa a botar na balança a questão de risco e benefício do seu aluno. Por falar em risco, só vou falar, a gente está chegando ao final, relacionado ao HIIT, né? Ainda estou um pouquinho no tempo, viu, Anderson?
Em relação ao HIIT, né, que a gente vê constantemente a galera fazendo aí nas academias. Esse aqui foi uma meta-análise publicada agora por um grande amigo, Rafael Perrier, Breno Quintela Fará, né, Eduardo Caldas e o Manuel. Breno, ele é professor do mestrado juntamente comigo, né? Rafael é um amigão. Manuel foi professor lá do programa também. E essa meta-análise, eles observaram que quando compararam o HIIT com o treinamento contínuo, o HIIT ele foi observado as melhores respostas pressóricas, quedas pressóricas com o HIIT, do que o treinamento contínuo. Esse também foi outro estudo, né, publicado na Sports Medicine, que também observou melhores respostas com o HIIT quanto comparado ao treinamento contínuo. Só que aí o que é que eu peço para vocês? É botar na balança, papai. Risco-benefício. Eu fazia HIIT com meu aluno que é hipertenso, cardiopata, cheguei a fazer, sim. Inclusive tem alguns artigos, né, até do próprio Ulrich Wisloff, uma das maiores referências que a gente tem do HIIT com cardiopatas. Só que eu trabalhava com o cara há 7 anos, velho. Eu tinha controle de tudo, eu tinha contato diretamente com o cardiologista, com o nutricionista do cara. Então tinha todo esse controle. Se você não tem esse controle, não está avaliando, não está fazendo tudo aquilo que a gente mostrou, eu acho um risco grande você colocar o cara em risco sem ter o controle. Certo? Mas se você tem o controle, está se sentindo seguro, você pode chegar e testar. Coloca uma intensidade um pouquinho mais elevada, avaliar a resposta pressórica, avaliar a frequência e tal. Então você vai modulando, vai fazendo a intensidade, você vai começando com intervalado, sem necessariamente ser o HIIT, tá? Você vai modulando as intensidades e vai vendo as respostas pressóricas. E agora um dos pontos que eu me atenho é o HIIT versus aderência. É que alguns estudos mostram que quando você joga intensidades para determinados níveis em relação aos alunos, né, obesos, idosos e tudo mais, ele tem um maior risco de evasão. E quando a gente está falando de hipertensão, obrigatoriamente você precisa ter assiduidade desses alunos. Então, se seu aluno é hipertenso, obrigatoriamente ele precisa treinar de forma mais assídua e contínua. Não adianta ter treinos à revelia, né? Então, por isso que a gente vê muitas pessoas vindo a óbito em peladas. Não sei como é que chama aí, Anderson. Aqui é pelada. Pelada na Bahia é baba, né? Maceió também é baba, né? O futebol com os amigos, né? A pelada aqui da galera, eu vejo pessoas, né? Algumas informações do pessoal vindo a óbito justamente durante essas peladas. Por quê? Porque a pelada nada mais é do que o HIIT, né? Apesar que é Dio que vai dar aula amanhã, ele não faz o HIIT, ele fica na banheira esperando a bola. Então, para pessoas que nem eu, que joga, que corre e tudo mais, é o HIIT. Para Edil, não, é um treinamento contínuo. Mas isso aí, depois a gente vai discutir. Então, nessa pegada aí, é interessante que você se atenha que o hipertenso ele precisa de assiduidade. Se o HIIT ele pode ocasionar uma característica de evasão, é importante que você não faça. Então, aqui, ó, eu utilizo também a escala de afetividade com os meus alunos. Eu vou até mostrar agora a planilha, que é justamente isso aqui, ó. Eu vou parar rapidão aqui, viu? E deixa eu abrir a minha planilha. Deixa eu botar para carregar aqui, peraí. Planilha de treino. Olha, vamos dizer que eu estou treinando o Anderson. Tá olhando aqui a planilha, Anderson? Ou sim. Beleza, papai? Pronto, hoje é dia 1, né? Dia do profissional de educação física. Eu treinei Anderson. Eu disse, Anderson, velho, e aí, o que é que tu achasse do treino? Aí Anderson falou, meu irmão, bicho, esse treino foi uma bosta, pô. Eu disse, beleza, Anderson, show de bola. Uma bosta quanto? Aqui a gente tem uma planilha, ó, de mais 5 a menos 5, tá? Aí Anderson falou, oxe, meu irmão, foi muito ruim, velho. Eu disse, beleza, então vou botar ali, ó, menos 5. Aí daqui a pouco eu dei um treino aí Anderson, como é que foi o treino? Ele falou, meu irmão, esse treino foi perfeito, velho, 5. Aí o treino, pô, 3. Aí o cara vai dando aqui a pontuação, ó. Aí vamos dizer que ele botou menos 5, menos 5, menos 3, menos 2. Pronto. Aqui eu vou ter uma média de afetividade. Se a média do mês de Anderson tá isso aqui, o que é que isso vai me indicar? Existe uma probabilidade de quê? De evasão, velho. Sabe qual é o grande defeito, velho, da galera? É que das academias, o pessoal espera o cara sair
para depois o cara ligar. Ei, pô, por que tu saísse da academia? Pô, por que tu não faz avaliação diagnóstica? Quer dizer, formativa. Você vai avaliando isso, pô. E a partir dali você modula o treino. E outra coisa, vamos dizer que eu tive um monte de treino aqui, ó. Vamos dizer que aqui foi -2. Aí isso aqui eu posso até avaliar. Eu disse, porra, bicho, eu treinando o Anderson aqui. Teve um treino aqui que ele gostou muito, velho. Porra, o que é que teve nesse treino, velho? Mas, porra, esse treino foi feito na praia. Mas, porra, então eu já começo a ver as características do treino que ele curte. E por que eu não modulo o treino para algo que ele goste? Então, a partir daí, o cara vai lá e tem boas respostas. Então, um dos pontos, por isso que eu estou falando assim, avaliem isso constantemente, façam uma avaliação diagnóstica para que ele tenha, assim, boas respostas. Ou seja, galera, o foco aí é na afetividade para ter a continuidade do treinamento e, em primeiro lugar, é segurança aí para o hipertenso. Só de antemão, antes de finalizar, se o indivíduo ele tiver com a pressão acima de 160 por 105, ele não deve fazer exercício. Aqui em Recife a gente diz que é o cara metido a cavalo do cão, né? Não sei como é que é aí em Fortaleza, mas o cara vai dizer, porra, eu boto para treinar mesmo, velho. Pá. Então, eu não sou assim. Primeiro, segurança. Se ele tiver acima disso, velho, não tem esse negócio, vou fazer treinamento aeróbico para ter um efeito hipotensivo para depois dar um treino. Bicho, é segurança. Ele pode vir a óbito, assim como eu falei durante toda a palestra, pode vir a óbito na sua mão. Então, é interessante que você já o direcione para o médico para fazer uma avaliação mais afinco em relação a esse aluno, para que você avalie por que está tendo esses picos pressóricos, até porque o exercício ele descompensaria. A última diretriz, eles até aumentaram isso para 200, né? Mas de antemão, esperando uma forma mais consensual, visto que algumas coisas a gente difere, vá de forma mais conservadora, que é esse 160 por 105, por segurança do seu aluno. Finalizando aqui, o treinamento aeróbio, se você for avaliar de 3 a 5 vezes, por isso que eu estou falando de assiduidade, o cara treinar por mais tempo, né? Maiores intensidades, você pode botar as intensidades até o fato dele conseguir falar sem ficar muito ofegante, né? Uma intensidade moderada em relação ao treinamento aeróbio, ou seja, ligeiramente cansado, se for para a intensidade entre 50 e 70, para o treinamento aeróbio, que é justamente essa intensidade moderada. Quando a gente vai avaliar, vê que interessante, quando a gente vai avaliar a característica da diretriz para o treinamento de força, agora vocês vão ter a noção disso. Por quê? Agora não, né? Porque não sei, provavelmente você já tem essas informações, só estou ratificando. Mas eles prezam por exercícios unilaterais. Por quê? Porque quanto maior a quantidade de massa envolvida, maior o pico pressórico. Por isso que eles prezam por exercícios unilaterais. Menor quantidade de massa. Quando a gente vai avaliar repetições, olha aí o que a gente tinha falado já, ó, fadiga moderada. Fadiga moderada, ou seja, a redução da velocidade é justamente a intensidade que aquele indivíduo está fazendo. Mas, Luciano, uma intensidade maior pode repercutir isso aqui. Calma, papai. O foco é pressão, beleza? E tempo, 90 a 120 segundos é o tempo de intervalo. Ou seja, fechando aí, na hora de prescrição, tenham muito cuidado, porque na medida quando você está prescrevendo, tem muita gente olhando o seu treino, certo? E tem pessoas que têm uma ação meio indigesta. Logo, tenham cuidado, estudem muito, velho. Pô, tá assumindo aluno hipertenso? Estudem, avaliem, tenham controle com médicos, discutam, debatam com os outros profissionais, nutricionistas, fisioterapeutas. Então, façam um trabalho realmente interdisciplinar e cuidado com essa prescrição. Segurança, em primeiro lugar, nessa hora da prescrição. Certo? Eu sempre finalizo que o conhecimento ele serve para encantar as pessoas e não humilhá-las. É justamente um dos pontos que eu estava falando para o próprio Anderson aí, que a gente precisa ter uma área mais forte, e essa área mais forte ela tem que ser através de respeito, através de carinho, do amor ao próximo. E é isso que a gente está precisando, porque a educação física eu vejo que é uma das poucas áreas de saúde e um fica denegrindo, um fica se debatendo, discutindo aí na internet com outro profissional, colocando outro para baixo. Dessa forma, a gente sempre vai ter uma área muito frágil e a gente precisa fortalecer a área. Então, já deixo aí, esse aí é meu Instagram, né? Quem quiser debater e tudo mais, pode me adicionar aí. A gente pode ir debatendo, vai trocando informações. Tá bom? Agradeço a Anderson aí pela oportunidade de estar debatendo ciência e me coloco à disposição aí para sanar qualquer dúvida que venha aparecer. Beleza, professor. Eu vou abrir aqui para os meninos, tá? Perguntas.
Né? Quem quiser fazer perguntas aqui, Jonathan, Janaína, Antônia, Liliane, deixa eu ver se tem perguntas aqui para a gente poder, né, aproveitar. Pessoal, não é porque o professor terminou aqui a explicação que vocês vão sair. Eu preciso também das dúvidas de vocês, aproveitar esse momento de debate, tá? Esse momento, essa semana que a gente está passando é uma semana de discussão, uma semana de network, da gente se conhecer, da gente saber as áreas, da gente construir algum projeto, até mesmo que seja à distância, tá bom? Então, como o professor Luciano falou, deixou bem claro, a educação física ela precisa dessa união. E essa união não necessariamente eu preciso estar com o Luciano aqui em Sobral, aqui no Ceará, para poder a gente ter um contato, ter um pensamento bacana e se unir para poder transformar a educação física. Tanto é que a gente está fazendo isso à distância. Então, preciso que vocês tenham ciência de que a classe ela precisa se unir, né? Não é só a gente falar da boca para fora, que vai se unir e acaba não agindo como hoje o professor Fernando Stich colocou, né? Não adianta que a gente ser positivo e não ter ações positivas para que aquilo seja constituído. Então, lembre-se do que ele falou hoje pela manhã. Tá? Não posso ser o sujeito pessimista e não o sujeito otimista que não faz nenhuma ação concreta para aquela realização. Tá? Então, vamos lá, perguntas. Alguém tem perguntas aqui para o professor Luciano? Tá? Muito boas informações pertinentes. Queria fazer uma pergunta. Diga, Dil, quer fazer uma pergunta? Na hora. Excelente aula, o Júnior está falando, professor Luciano. Vamos lá, professor Edil, abre seu microfone. Aí, Diogo, grande abraço. Tá aqui o César. O César tem uma pergunta. Estando com a PA entre 17 por 10 e 9 por 10, não é aconselhável fazer caminhada de jeito nenhum? Então, é por questão de segurança, né? O que a gente vê é que normalmente o próprio exercício ele pode ter um efeito potensor. Mas se ele tá vindo com 170, né? Que ele está colocando aí. Entre 170 e 190, né? Aí, se você for pela diretriz agora, Anderson, que está colocando até 200, o cara poderia fazer. Se fosse eu mandaria para o médico. Não é comum. O cara tá 170, o cara tá descompensado. E assim, o que a gente tem que ter ciência é que o exercício ele descompensa. Então, por segurança, imagina aí o cara diz, não, pô, mas eu vou tentar. Eu acho que não vale a pena tentar. Né? O cara colocar o nome em risco, imagina aí. Anderson foi lá, fez a graduação, fez o mestrado, estudou, então o cara tem uma morte no currículo. Isso é uma mácula que é difícil. Quem é o hipertenso que quer trabalhar com alguém que já matou? Então, de antemão, se fosse um conselho aqui de amigo da área, eu não faria, eu mandaria para o médico. E uma coisa que é interessante é que na medida quando o aluno, ele tem ciência que você tem o zelo, tem segurança, isso potencializa ainda mais o teu trabalho. Eu mandava os artigos direto para meus alunos hipertensos, cardiopatas. Pessoal, saiu um artigo novo aqui e tal. Olha, toma aí. Aí, Luciano, ele vai ler? Pô, não sei se ele ia ler, mas ele tinha ciência que eu estava lendo. Que eu estava me preparando para trabalhar com ele. Então, conselho de irmão, eu mandaria para o médico e faria uma avaliação, sim, para depois eu intervir. Professor, deixa eu pensar um pouco como o César colocou aqui. E se de repente esse sujeito teve essa pressão atípica nesse dia? Vou aqui tentar dar uma outra forma. Vamos supor que ele só chegou para treinar hoje e está atípico. Entendeu? Está estressado. Anderson, segura um minutinho só, que é manhã aqui. Manhã estava tentando ligar. Mãe? Aconteceu alguma coisa? Professor Putinha, boa noite. Tá bom. Não, beleza. Tá bom. Benção. Oi, professor Daniel. Eu tô no meio de uma live. Benção. Anderson, foi mal, velho, porque mãe é mãe, papai. E eu tava tentando ligar pra minha mãe e ele não tava atendendo. Nessa pandemia o cara fica com medo. Aí, graças a Deus, ligou, tá tudo bem. E eu já tava meio nervoso, velho. No começo eu tava tenso, velho. Tranquilo. Então, só te respondendo aqui, Anderson. Tá. Se o cara chegar descompensado, o que é que eu te aconselharia? Chega, pede pro cara sentar, espera os 5 minutos, que é aquele protocolo inicial. Espera os 5 minutos de descanso para ver se essa pressão reduz. Porque o cara pode ter um pico atípico, mas mesmo se esse pico ele perdurar, isso quer dizer que, teoricamente, ele ainda está em risco. Se o descanso fez com que ele não reduzisse a pressão, é porque ele está tendo uma resposta simpática muito maior. Então, eu não colocaria da mesma forma, Se após o intervalo ele reduzisse,
beleza, eu faria um treino de intensidade baixa. Agora, se ele não reduzisse, eu não faria. Tranquilo. Então, pessoal, a sugestão, tá? O aconselhamento aí é que, em caso de alunos com essa condição, por favor, né? Nada de atividades nesse dia e fazer o possível para solicitar que ele procure o médico. Professor Edil, fique à vontade para perguntar, professor. E também tem o Daniel Albuquerque aqui. Isso. É Daniel, né? Primeiro o Boa noite Edil. a Coisa todos linda, aí. hein? Espetáculo de homem. Boa noite. Parabéns pela palestra, Luciano. Tamo junto. Parabéns a Anderson pela proposta, né? Pela condição aí que está propondo esse evento. Muito bom, Anderson, viu? Obrigado, professor Edil. Está buscando aí e que bom que a gente está aí podendo agregar conhecimento para todo mundo. Luciano, eu queria perguntar a tu, você é meu amigo, né? Doutor Luciano, professor. Existe uma corrente muito grande na internet com diversos cursos voltados para pessoas com grupos especiais, hipertensos, cardiopatas, e tem uma série de marketing de alguns cursos que estão me deixando um pouco preocupado para a nossa área. Assim, a galera vendendo curso, mostrando lá um efeito agudo do treinamento, o aluno chegando a uma pressão arterial de 200 por 120 e realizando esse tipo de treinamento. No caso, o professor defende que é o treinamento isométrico, né, com compreensão manual, e mostrando o efeito agudo do treinamento ali, baixando de 200 para 180, para 170. Aí eu queria te perguntar, e na verdade perguntar e levantar uma bola, para a gente poder estar conscientizando o pessoal que isso aí é dar sorte pro azar, né? Que a gente fala muito disso. Está dando sorte pro azar. Eu queria saber qual é a tua opinião em relação a esse tipo de divulgação, né? E de conduta para a prescrição de treino. Olha, aquela brincadeira que eu fiz, né, inclusive com o próprio Edil, né, a resenha do jogo da vida, né? Infelizmente, aí eu fico triste, infelizmente é a realidade. Infelizmente é a realidade que a gente está trabalhando muito a revelia. A sorte da gente, eu até brinco com meus alunos, né, que a sorte da gente é que a gente tem um Deus específico da área, que é o Deus Físicos, né, que ele protege muito o profissional da educação física. Porque a gente vê muito treino a revelia, pô. O pessoal fazendo HIIT e não faz um controle, você não tem um controle de nada. Quando a gente fala, porque meus alunos eram hipertensos, cardiopatas, meu conselho é: seja conservador. Primeiro, um cara que vai trabalhar com hipertenso não parou para ler a diretriz, para mim é irresponsável. Pronto. Vai trabalhar com hipertenso, tu tens que ter aquela diretriz ali, ó, do início ao final, sem pular nada, meu amigo. Vai trabalhar com hipertenso, tem que se preparar. Se você não quer se preparar, não quer parar para estudar, não aceite o aluno. E assim, por isso que eu estou falando assim, a gente tem que parar, tem que estudar, tem que discutir, tem que debater. Por isso que é massa que Anderson está fazendo aí, a gente debater ciência. Mas a gente tem que ter ciência de que a gente pode melar, sujar, através do próprio falso silogismo, sujar a área. Porque se Anderson chegou lá e matou alguém, já começa aquele burburinho, né? Não sei se vocês conhecem, burburinho é fofoquinha, né? Aí em Fortaleza, aqui é burburinho. Já começa aquele burburinho falando assim: opa, ali, ó, velho, o Anderson matou uma pessoa. Aí daqui a pouco o outro faz: meu irmão, tu visse ali aquele profissional da educação física, matou o cara. Ou seja, isso já respingou justamente na área. Isso faz com que os médicos e tudo mais, eles, querendo ou não, tenham uma determinada repulsa. A gente precisa trabalhar com mais seriedade, a gente precisa controlar e a gente precisa mostrar para a sociedade e para os médicos que a gente está controlando. A gente tem que debater ciência. Olha, falar para o médico: olha, saiu tal artigo aqui sobre isso, eu vou enveredar para essa determinada intervenção. E o aluno, ele tem que ter consciência disso. E assim, não sei como é que é aí antes no mercado, mas aqui os alunos e os hipertensos, os cardiopatas, eles pagam muito melhor. Então, se você for na perspectiva financeira, que ao meu ver, isso aí vem em último caso aí, também é positivo, velho. Aqui também, os grupos especiais, eles sempre pagam mais. Eu digo muito aos meus alunos, né, que quem gosta de coisa complicada, né, sempre vai ganhar mais. Então, perfeito. Se você conserta Fusca, você não vai ganhar a mesma coisa. O cara que conserta BMW. Perfeito. Então, eu digo muito, se você é o cara do básico, você vai ganhar o que um básico ganha. Se você gosta de coisa complicada, aí você vai estar no oceano azul, né? Oceano azul,
e aonde a concorrência ela é mais leal, porque você não vai brigar por preço, porque lá a tendência é outra. Entendeu? Isso. E para consertar uma Ferrari, você precisa ter mais conhecimento, você precisa estudar mais. Com certeza. E se você quiser estar no Mar Vermelho, né, fazendo uma analogia, né, ao livro Oceano Azul, que é muito bom, muito legal, é você pensar além. Essa questão da planilha em si, é você estar pensando além. Vão ter pessoas que vão copiar e tudo mais, beleza, você vai estar pensando além. Então, essa é a sacada. Então, eu digo muito, as pessoas sempre copiam, mas elas não podem conseguir copiar, hoje é o mundo do copyright, né? Eu tenho como fazer as cópias, beleza, mas você nunca vai conseguir copiar o que está na mente do sujeito. Você copia até onde ele fez. Por quê? Você vai esperar que ele dê o próximo passo para você fazer o quê? A próxima cópia. Tá? Então, lembre-se, você não pode copiar você não tem como baixar o que está na cabeça de uma pessoa, você só pode prever até onde ela fez, e dali você fica parado esperando o próximo passo, né? E se de repente se ela fizer uma atitude que seja para lhe matar, tipo assim, para lhe quebrar, né? Ela pode fazer. Vou contar uma historiazinha rapidinha aqui, que é muito fácil, como quebrar um concorrente. Meu avô tinha uma loja de sapataria no interior de Itapoca e ele ofereceu lá... Oi, sim, professor Daniel, quero fazer uma pergunta. Diga aí, professor Daniel, depois eu conto. Fala sua pergunta. Fala, Daniel. Fala, Daniel. Saúde. Aí, qual é a sala dos aí, os pronastos? É uma honra. Professor, tá ruim o seu áudio. Eu tô pra... Professor, tá ruim o seu áudio. Tá ruim, tá cortando? Tá cortando. Daniel, teu áudio. Daniel, teu áudio tá cortando. Agora melhorou. Não melhorou. Alto ou não? Quer escrever? Ele tá cortando. Qualquer coisa escreve, Daniel. Escreve, Daniel. Escreve que eu pergunto. Escreve. Não tá chegando, né? Não dá para chegar. Não chega. Ok, vou dizer. Pronto, só de antemão, César fez uma pergunta aqui, mas se o médico, após o mapa, exames diversos, mesmo assim recomenda fazer a caminhada, por que ele recomendou? Esse é um dos pontos. O que foi que eu falei? A depender dos níveis pressóricos, você vai ter que mandar para um cardiologista. O cardiologista em si, ele faz uma avaliação para ver limiar de isquemia. Então, possa ser que o médico ele vai lá, ele avalia aquele determinado limiar de isquemia e passa para ele fazer a caminhada. Isso é comum até nos médicos fazerem. Contudo, com esses níveis de 170, eu acho um pouco difícil, mas mesmo assim, se for, ele está lá assinando embaixo, você já tem um trabalho. Agora, se for me perguntar, eu prefiro trabalhar com segurança. Se o médico ele está vendo que o cara está mantendo valores acima de 170 e não está agindo com ação medicamentosa, com tempo, eu acho que é interessante até ouvir uma segunda opinião, visto que o cara está se colocando em risco de acordo com a diretriz. Você está com a diretriz debaixo do braço. Então você vai trabalhar em cima de segurança. Professor, mas mesmo assim, mesmo que tenha níveis maiores, a gente avalia limiar de isquemia e a partir desse limiar de isquemia a gente prescreve em cima dessa intensidade. Mas isso juntamente com o médico, o cardiologista. O problema é aqueles que não têm os exames cardiológicos, não fez o exame cardio e vai prescrever a revelia. Professor, temos a última pergunta aqui do Dário, não sei se você viu aqui. Professor, como andam os métodos de treino para hipertensos? O básico, junto com o mapeamento das variáveis, é suficiente ou temos literatura suficiente mostrando benefícios de outros métodos para a diminuição da hipertensão arterial? A gente está com uns estudos aqui no mestrado. O pessoal fez uns estudos com hand grip, né? Que é o exercício com os exercícios isométricos com hand grip, e a gente está vendo boas respostas com hand grip. Inclusive, saiu uma última meta-análise agora, 2020, mostrando boas respostas com esse trabalho de isometria para pequenos grupos. Não misturem a isometria com grandes grupos, tá?
isometria com pequenos grupos. Então, esse trabalho com rede gripe, a gente está vendo boas respostas. A gente está com um estudo também aqui relacionado ao exercício para membros inferiores de baixa intensidade, leve, tendo boas respostas também. Além disso, a gente já tem um consensual, né? É consensual. Treinamento de força e treinamento aeróbio, você tem boas respostas com pressão arterial. Então, isso a gente está comparando, a gente já está tendo outras saídas, que é justamente esse trabalho com rede gripe, que foi a publicação aí do Rafael Ritt com o Sérgio Caú, com o Breno Fará, né? São referências que a gente tem nessa área da hipertensão, juntamente com Cláudia Forjaz, Patrícia Brum, Carlos Eduardo Negrão. Então, o pessoal está estudando já, indo nessa linha aí do exercício isométricos com pequenos grupamentos musculares. Grandes grupos ainda não. Então, a gente está tendo novas saídas, a gente está tendo novas repercussões, sim, além do treinamento de força, mas aí a gente ainda está engatinhando para isso. Pronto, acho que deu certo aqui. Bom, professor, pois quero agradecer Daniel mandou a pergunta. Mandou não, né, velho? não mandou não. O áudio dele não está funcionando, acho que ele deve estar com algum problema. Mas, Daniel, qualquer coisa me adiciona lá no Insta, velho, e manda lá que a gente vai debatendo. Isso, eu já ia dizer isso. Ou então você pode mandar, Daniel, também no grupo, que eu passo para o professor Luciano, beleza? Ele te responde, sem problema algum. Eu mando o contato para ele, ele te responde, ok? Porque o teu fone, não sei se é porque onde você está, tá ruim ou porque você está em movimento andando, não sei. Mas não está dando para chegar, fica cortando. Professor, eu quero agradecer a sua presença, seu tempo principalmente, por ter conosco nessa semana da Educação Física. Agradeço. Professor Edil, amanhã é sua vez, homem, né? Já nos falamos aqui algumas vezes. Então, muito bom estar fazendo essa conexão Ceará-Pernambuco, né? Quinta e sexta vamos ter conexão Ceará-Minas, Ceará... Eu sou ruim, né, professor? Tranquilo. Deixa a próxima, eu vou estar aqui, acho que é o Goni. Obrigado. O Daniel tenta, mas o áudio está horrível. Manda uma mensagem, Daniel. Seu áudio está falhando. Então, quero agradecer, professor Luciano, a sua participação, agradecer a todos que estão aqui conosco até esse momento, tá, pessoal? Amanhã volta o nosso encontro às 12, ao meio-dia, segue a programação e depois às 20 horas também, para que a gente possa continuar aqui a Semana da Educação Física, ok? Vamos aproveitar esses momentos para que a gente possa tirar dúvidas, interagir, e essa semana é para isso, uma imersão de conhecimento, vamos estreitar esses conhecimentos, tá bom? Então, fico à vontade aí para receber a mensagem de vocês nas redes sociais. E quem tiver pergunta que não quis fazer agora ao professor Luciano e ao Daniel também, que não conseguiu fazer devido a essa conexão, mandem lá, que eu mando para o professor e ele responde, sem problema algum. Pode mandar no Insta, aí a gente vai debatendo Pronto, ciência. na hora. Isso aí é sempre massa. Faça um pedido só, próxima vez que pegar o esporte, ganhe, pelo amor de Deus, né? Pra gente ficar com a resenha aqui pros caras. Espero que vocês ganhem. Até pro Fortaleza Ceará, que ganhem todos. Ganhem do esporte, pra gente ver o esporte caindo aí, que vai ser muito feliz. Ceará gosta de matar um leão, rapaz. O negócio é porque ali tá rindo de, vamos dizer, um pouco complicado aquele dia, né? Foi um vacilo. Tá bom? Abração, beijão aí, galera. Agradeço aí a oportunidade. Valeu, pessoal. Obrigado. A gente fecha o nosso primeiro dia, tá bom? E amanhã sigam a gente lá para poder amanhã, meu dia, estar de novo nesse bate-ponto, beleza? Grande abraço, professor Luciano. Valeu, forte abraço, meu nobre. Professor Edil, amanhã é você. Abraço. Tamo junto.